Boa noite, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao Estúdio Morfeu, esse espaço sagrado que acolhe todas as pessoas que por aqui passam, um espaço onde a gente consegue manifestar toda a nossa medicina nesse mundo. Meus queridos, o meu propósito aqui hoje é fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz e estou bem curiosa e ansiosa para ver o que isso vai trazer à tona. Os meus alunos me pedem e também as pessoas que eu atendo, como que é o Reiki à distância? O que acontece antes de uma sessão? Como que eu preparo tudo? Como é que eu monto o altar? E hoje é noite, então hoje é sábado, hoje eu tenho uma sessão logo mais e eu resolvi gravar esse vídeo montando o altar para essa sessão, que é uma sessão que vai acontecer para uma pessoa real, com uma história real, com uma bagagem de vida. Então eu vou começar do princípio, do antes de tudo. Então antes de chegar aqui e me preparar para iniciar essa gravação, eu fui lá fora, lá no meu quintal, na rua da minha casa e colhi galhos, plantas, flores. Por que, gente? Por que eu faço o altar assim? Vocês já sabem, mas eu caminho dentro dessa jornada xamânica há algum tempo. E durante a experiência, durante cada atendimento, a gente vai construindo saberes, entendendo o que faz sentido, o que não faz sentido. E eu comecei a notar que quando eu montava um altar para representar aquela pessoa que não está presencialmente, mas que está à distância, eu começava a ver que desde a forma com que eu escolhia as coisas para o altar, até a forma com que eu organizava eles, o que vinha antes, o que vinha depois, por que o altar se desenha desse jeito, até o lugar que eu faço o reiki, se é na maca, se é numa mesa, se é no chão. Tudo isso eu comecei a entender que tem um propósito, que tem uma justificativa. Nós já falamos aqui, mas não existe uma folha que caia em vão sem que Deus saiba do significado, do porquê que ela deixou o galho e que está indo rumo ao chão. Como terapeutas xamânicos, nós também acreditamos e entendemos que a natureza, por mais pequena e menos representativa do todo que ela seja, ela carrega a memória ao que ela pertence. Por exemplo, essa é uma folha de gerânio. Ela nasceu aqui no meu jardim. É uma planta que eu plantei, que eu reguei, que eu cuidei, que teve chuva, que teve sol. Ela é só uma folhinha, é uma folha simples. Mas o desenho dela, a forma com que a natureza a moldou, a desenhou, a planejou, o lugar onde ela nasceu, aonde as sementes dela caíram e germinaram, aonde meu marido cortou um galho e eu replantei em outro lugar e aquele galho renasceu. Isso tem um significado. Essa folha, por mais simples que ela seja, ela carrega a memória do todo. O que eu quero dizer? Dentro do xamanismo, nós acreditamos que nós somos um com a trama do universo. Se somos um com o todo pertence a nós e nós pertencemos ao todo. Imagine que a gente vai fazer uma analogia com as nossas células, as células do nosso corpo. Imagine que eu sou uma célula de um corpo, o corpo de Deus, né? O corpo que acolhe todas as coisas, as pedras, a terra, as montanhas, os riachos, as outras pessoas, as coisas que são feitas, as cadeiras, tudo. Tudo é um nó nessa trama do universo a qual eu pertenço. Sabendo disso, eu consigo entender que a memória que permeia o todo, que permeia o universo inimaginável, incontável, indeterminável, ela também passa pela minha cabeça, pelo meu sentimento, pelo meu sentir. Essa folha, isso é uma viagem, ouçam com a alma
e não com a cabeça racional. Essa folha, ela carrega as memórias da pessoa que eu vou atender. Ela carrega as dores, as sensações, as amarras, as forças, as fraquezas, as oportunidades, uma análise SWOT dessa pessoa. Então, se essa folha se ofereceu para estar aqui, sendo uma representação nesse altar de um fragmento importante na vida dessa pessoa, ela carrega memórias. E se eu saber ouvir, ela vai me contar. Se eu saber ler o que ela está querendo me dizer, eu vou conhecer e conseguir acessar as memórias que estão dentro do coração, dentro do sistema akáshico, dentro das memórias da alma dessa pessoa que é minha paciente. Entender isso é descobrir as leis que regem a malha cósmica, a malha divina. Entender isso, entender que numa simples flor, num simples rabinho de flor, de uma planta que rasteja, que recobre a terra, que protege a terra para que as outras plantas possam florescer, se eu entender esses detalhes, eu consigo descobrir os segredos que movem a existência. Talvez isso que eu faça seja uma pequena descoberta sobre as grandes perguntas do mundo, que é um assunto para um outro vídeo. Pois bem, então agora eu vou mostrar para vocês como que se configura essas informações que eu juntei, para que vocês possam ver tudo que eu trouxe aqui. E por que eu escolhi esse tipo de planta, por que eu escolhi essas ferramentas, essas peças soltas para montar esse quebra-cabeça que vai ser o campo sistêmico da paciente que eu vou atender. O universo me direciona, as plantas se oferecem, cada uma delas tem uma medicina, cada uma delas tem uma resposta, cada uma delas tem um saber, uma orientação. E antes desse momento eu coloquei uma tesoura no bolso, peguei uma faca e saí à procura dessas ferramentas. Andei, cavei, procurei e eu vou mostrar para vocês quais são e como que elas se organizam aqui. Nesse momento é só um monte de plantas soltas que foram coletadas, colhidas. Outra coisa também que eu quero trazer aqui para vocês pensarem é que cientificamente, biologicamente, essa planta orgânica tem uma função, né, conhecida pelos cientistas. Então, se a gente procurar na internet ou procurar em sites especializados, nós vamos identificar qual é a medicina do gerânio, né? Para que ela serve, o que ela já foi usada em tratamentos estéticos, em farmacológicos, já foi, existe um saber conhecido sobre ela, ok? Mas o que eu sei sobre ela? Lembram que eu sou um com todo? Então, eu sei que o gerânio é uma planta que trata diversas coisas conhecidas. Mas por que ela está aqui nesse altar? O que ela vem servir essa pessoa? O que eu sei sobre isso? E como que eu vou justificar depois para a pessoa o que essa folha representa no altar dela? Como que eu faço isso? Eu me conecto com ela. Eu me apresento para ela. Eu digo qual é a minha função, qual é o meu objetivo com isso. E pergunto para ela também, o que você faz aqui? Qual é o sentido da tua existência nesse momento? Diga-me, fale-me, seja clara, à medida em que você apresentar a sua medicina, a sua função. Gratidão pela tua existência, gratidão por você doar essa folha, essa força, esse saber para esse momento especial. Isso é um rito, isso é ritualizar as coisas, é fazer com que tudo fique sagrado e bonito.
Então, bora lá. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o conjunto das memórias, das informações que eu coletei. Aqui eu deixei alguns cristais, por algum motivo todos eles são transparentes. Eu ainda não sei o significado, eu apenas segui a minha intuição. Separei um oráculo, uma vela branca, separei essas flores lindas que se chamam pássaro do paraíso. Olha que amor! Olhe as cores, os detalhes, o formato. Separei também as espadas de São Jorge. Olha só que lindo! Veio com um caracol. Que memória que tem aqui. Que informação que você vem nos trazer. As espadas de São Jorge. Eu coletei um galho. Olha que lindo, um galho que tem folhas novas. Essa planta é uma canela. É uma canela de verdade, igual aquela que a gente encontra no supermercado. Se a gente ir na árvore e raspar essa primeira camada verde da canela e coletar a segunda camada dela, deixar secar, a gente vai ter a canela, o pau de canela que a gente compra no supermercado. Mas olha que lindo esse galho, gente. É um galho simples, mas que vai ter uma função de cura nesse lugar. Esse aqui é uma planta que a gente chama de sininho. Não sei qual é o nome científico dela, mas olha que bonito. Qual é a sua medicina? O que você vem contribuir com esse lugar? As flores que nós já falamos, de gerânio. Essas são as flores de uma planta que forra o chão e eu coletei apenas as flores. E esse aqui é uma folha linda, muito delicada, muito pequena, de uma planta que é tipo um cipó. Aqui eu tenho até algumas eu tirei com a raiz. Além disso, gente, tem uma coisa bem curiosa, que é essa aqui. Esse é um cristal de quartzo, então em forma de pirâmide, que serve para que eu coloque aqui embaixo dele o testemunho, que é o nome dessa pessoa que eu vou atender. Só que o que é legal, o que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó. É um torrão de terra, tá vendo? Normal. Só que aconteceram algumas coisas aqui em casa que precisaram que uns senhores viessem e fizessem um buraco aqui na terra. Então esse pedaço de terra, ele saiu de aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de profundidade no solo. Aí eu coloquei ele aqui por enquanto até a gente encontrar o destino dele. E além disso, eu tenho aqui as ervas que eu vou usar para fazer a defumação, que é para preparar esse espaço aqui onde eu vou fazer o altar, para fazer a limpeza, né, o ancoramento da energia. Então, queridos, esse é o primeiro passo do nosso ritual, é coletar as plantas, coletar as informações para que a gente comece a desenhar esse altar. Eu vou colocar vocês aqui no cantinho para que a gente possa acelerar essa parte do vídeo, para que vocês me acompanhem nessa montagem. Enquanto isso, agora eu preciso ancorar minha egrégora, fazer o chamado dos meus mentores, pedir para que o Espírito Santo de Deus, para que Mãe Maria, Jesus Cristo e todos os espíritos bem amados que trabalham comigo dentro da minha trajetória como curadora, que eles venham até esse momento e transformem esse simples lugar, essa sala onde eu atendo, em um lugar santo.
to innocence. Pois bem, meus queridos, nós estamos agora com o altar pronto, cada coisa no seu devido lugar, tudo representando com propósito, com ritual, feito com muita entrega, com muito amor, com a guiança das nossas espiritualidades, da nossa egrégora sagrada, daquele povo que vem e que nos apoia em todos os nossos processos, auxiliando os nossos irmãos e nessa caminhada também nos curando. Então aqui com o altar todo pronto e lindo, esse altar ficou lindo, ficou colorido, tudo vai trazer uma informação. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a leitura do que está aqui, o que representa, né, o que cada coisa está trazendo. Lembrando que eu já fiz o ancoramento da energia, já chamei a egrégora, já fiz os meus rezos enquanto montava o altar, já fiz a minha dedicação. Então, enquanto eu organizava, eu montava, eu Sônia, como pessoa, escolhia para essa sessão amor, alegria, propósito, verdade, perseverança, abertura de caminhos, liderança, tudo o que eu fui sentindo que talvez pudesse ser contribuição nessa jornada, intuindo, rezando, fazendo meus rezos, os meus cantos, deixando a música uma vibração, uma frequência, um som, tocando no fundo e trazendo também a medicina da música, a medicina das frequências vibracionais, as notas musicais. Fui fazendo os rezos, pedindo a Deus proteção, pedindo que Jesus Cristo abra um caminho sagrado e vá criando esse momento, transformando isso num momento sagrado. A primeira leitura que eu vou fazer aqui é
tentar entender o que essa composição está me mostrando. E aqui eu vou deixar a minha mente viajar, a minha mente ser criativa, deixar a imaginação vir à tona. Por quê? Porque a espiritualidade fala através da nossa bagagem de informações, dos livros que a gente leu, dos filmes que a gente assistiu, das conversas que a gente teve, das aulas que a gente participou. Tudo o que a gente viveu até agora, não nessa vida, em todas as vidas, eles são ferramentas, são bagagens para que a gente possa interpretar isso que está aqui, né? Então eu vou me conectar aqui e tentar trazer para vocês brevemente, assim, superficialmente, o que talvez a gente vá se deparar aqui. Na entrada do altar, na parte da frente, abrindo todo o desenho dessa mandala, eu tenho 2 pedras, ambas estão brutas, sem lapidação. Uma representa uma das pedras mais transparentes que existem na Terra, que é o quartzo transparente bruto. E a outra é uma pedra muito escura, muito porosa. Estruturalmente, o quartzo tem uma estrutura muito cristalina. Então a estrutura do quartzo ela é muito rígida. Quanto mais organizadas estão as moléculas do quartzo, mais transparente, mais duro, mais rígido ele é. Já essa outra pedra é extremamente porosa, desorganizada, fragmentada, chega até a soltar pequenas partes dela. E o mais interessante é que essa pedra eu ganhei da Taniele, que foi em uma viagem que ela fez com a família lá para Pompeia. E é uma pedra que foi tirada do vulcão do Vesúvio. Olha que incrível! E essa pedra ela vem fazendo contraste com uma das pedras mais puras e cristalinas, a fúria e a paz, o equilíbrio. Então, olha que incrível, gente, me arrepiei. O que abre esse reiki são essas 2 pedras totalmente contrastantes, mas uma linha reta para a pirâmide do centro, que representa a pessoa, que é o testemunho das coisas que a gente está desejando para o mundo dela, né, através dessa cura. Então ela representa o equilíbrio entre esses 2 movimentos. Lindo, lindo. Olhando de cima, essa primeira parte parece um olho aberto e uma pirâmide. Parece também com um cocar, trazendo a força da nossa ancestralidade nativa, dos nossos irmãos da terra, que são os grandes guardiões desse movimento. A gente tem esses sinos que eu preciso pesquisar o que eles representam, mas aqui para mim é como se eles viessem acordar alguma coisa, né? Um sino, ele acorda, ele anuncia que algo está para acontecer. É essa a sensação, a emoção que eu vejo aqui, né? E aqui, quando vem se desenhando para esse centro, é bem contrastante, porque eu vejo também uma pirâmide transparente que mostra para cima, que aponta para cima, para o céu, para a grande espiral de Deus, mas que está totalmente cercada por essa terra que foi colhida tão profundamente, né? Cerca de 2 metros a 3 metros de solo. E entre essa figura nasce esses botões de flores, né? Essa terra seca que está sem vida, que já está um tempão fora da terra, né? Que é um torrão duro, uma terra dura. Faz esse contraste com esse processo cristalino e transparente, e que ambos juntos, essa mistura, faz com esses botões de flores desabrochem dessa terra que a princípio está sem vida. E a gente se encaminha para um eixo de 5 cristais lemurianos, pleiadianos, representando aqui o cosmos, o poder dos nossos irmãos das estrelas, a nossa ancestralidade, a nossa ciência, a nossa filosofia, as raízes da nossa história, representando aqui talvez um campo de proteção, porque eles formam um cinturão de proteção. Me vem cinturão de Órion, vou precisar pesquisar para ver o que significa aqui.
E o fogo, ele se coloca atrás do altar, nem no meio, nem do lado, nem na frente, ele está atrás. O fogo representa a nossa ligação com Deus, representa aqui o fogo do espírito da pessoa. Ele representa o corpo físico, material, mental, racional, o corpo búdico, e o fogo representa a chama do grande xamã, a chama do grande espírito de Deus Todo-Poderoso, a qual nós descendemos, a qual nós somos centelha divina, a qual também habita dentro do nosso peito esse poder da criação. Então essa chama representa o poder de Deus, a fração de Deus que habita dentro do nosso paciente nesse momento. E olha que legal, me vem aqui uma coisa que tudo isso nasce, todo esse altar, ele nasce na sua maior expressão através desse fogo do Espírito. Então me mostra que tem coisas que a gente vai olhar aqui, que talvez falam sobre esse campo espiritual, sobre esse movimento. E além de tudo aqui, então eu tenho esse pássaro do paraíso que se projeta, que voa, que abre essas suas asas para esse altar, protegendo, abençoando, sorrindo, trazendo força, trazendo liberdade. Então traz também aqui a energia do vento, a terra através das plantas, a água através da representação da transparência, da tranquilidade. Tudo isso aqui tem um movimento, tem uma sintonia, são elementos totalmente diferentes, mas que são muito, muito completos em si agora com esse desenho pronto. A gente vem de um verde profundo, né, de um verde mais intenso que se propaga para a claridade, para a luz, vem abrindo esse campo mental que está muito na escuridão, que precisa de luz. Superficialmente, essa é a minha primeira leitura. Essa é a minha primeira leitura do campo dessa pessoa que eu vou trabalhar. Então agora, meus amores, eu vou iniciar a sessão de Reiki. É uma sessão particular, então vai trazer questões que são a expressão da minha mediunidade, do meu processo de cura. Então isso é um processo individual de cada terapeuta. Cada terapeuta se expressa através das emoções, do desenho do seu corpo, da forma com que a espiritualidade vai sussurrando, vai falando. Então aqui é um momento muito, muito íntimo, um momento muito particular. E logo mais depois eu trago mais percepções ao final dessa sessão para nós conversarmos. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que faça sentido, que mate um pouquinho a curiosidade sobre como que é uma sessão de Reiki à distância. Os próximos passos são a sessão em si, a leitura dos registros que vão se abrindo aqui e posteriormente eu faço um checklist sobre essa primeira leitura que eu fiz e a leitura que vai vir depois de todas as pontas olhadas, de tudo costurado, de todas as memórias alinhadas, de todas as curas encaminhadas, de toda a conversa com os nossos mentores, com a nossa maestria. E como hoje à noite a paciente já foi dormir, amanhã cedo eu mando para ela todas as percepções, para a gente pensar junto, para a gente ver o que faz sentido, o que não faz sentido, para a gente poder juntas costurarmos tudo isso. E eu vou falar para ela tudo o que fizer sentido, tudo que eu senti que é a contribuição, porque tudo isso é dela. Aqui, a única coisa que me pertence é o meu tempo. O resto é a minha egrégora trabalhando junto com a dela, os nossos eu superiores, a nossa maestria nos guiando através desse movimento. Então eu digo arro por todas as nossas relações. Que Deus abençoe vocês e nós nos vemos em um outro momento.